Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Beatriz Furtado, eu sou diretora de produto na LeadLead e hoje eu vou te ensinar como você vai montar suas réguas de comunicação automática integrada dentro da LeadLead. Você já subiu sua base de leads, você já integrou com outras ferramentas, você já subiu seus áudios, suas copies, já está tudo configurado dentro da LeadLead e o próximo passo é criar o seu flow para você conseguir fazer toda a sua régua de comunicação de forma simples e automática. Para você acessar o Flow, primeiro você precisa vir na LeadLead na opção do menu lateral Flow. Nele vai mostrar todos os flows que você já tem criado. E assim você consegue ver o custo que você teve, se esse flow está ativo ou pausado e todas as ações que você pode fazer dentro dele. Você pode editar um flow que já foi configurado, você pode copiar esse ID para clonar esse flow e já eu vou explicar como isso funciona. Você pode arquivar um flow ou excluir esse flow. Lembrando que as informações que você tem aqui sempre são importantes para você analisar qual foi o resultado delas. Então eu sempre indico que você não exclua nenhuma informação que você criou dentro do flow. Assim você tem um histórico de tudo que você usou e de tudo que você fez dentro da LeadLead, tá? E agora vamos criar um novo flow? Assim eu consigo te mostrar tudo que você consegue fazer. Primeiro passo é vir em adicionar. Você vai colocar o nome desse flow. Então, por exemplo, produto X, recuperação de vendas. Vai adicionar uma campanha e vai selecionar os modelos disponíveis. Aqui a gente tem 4, tá? Modelo em branco, ou seja, um flow do zero que você pode configurar do jeito que você quiser. Você pode clonar um flow. Lembra que tinha a opção lá de copiar ID? Então, quando você selecionar a opção aqui de clonar flow, você vai colar o ID que você copiou de outro flow que você já criou. Assim fica mais fácil, você não precisa criar todo um flow do zero de uma régua que deu super certo para você. Você pode selecionar a opção de lançamento possuído ou reunião secreta, que são 2 templates que a gente deixou aqui disponível para você que super funcionam nos lançamentos. Selecionou o tipo de modelo que você quer usar, é só clicar na opção adicionar e esse flow vai ser criado para você. Eu vou entrar aqui em 2 flows que a gente já tem prontos para você ver tudo o que pode fazer dentro dele. O primeiro passo do flow é o bloco inicial. Aqui você vai configurar os gatilhos para que aquele flow funcione, para que aquele flow receba leads, para que você efetivamente consiga fazer a comunicação certa para a pessoa certa. Então, quais são as opções que a gente tem disponível aqui hoje no bloco inicial? A opção de integrações, onde você já fez essas configurações, tem um vídeo aqui explicando de como isso funciona, ou então através de tags, que são a base de usuários que você já subiu e a gente também já tem um vídeo aqui de como isso funciona, para que você consiga adicionar e fazer comunicação só para aquela base. Primeiro, eu vou te explicar como funciona a estrutura de integrações, tá? Integrações aqui, você vai sempre selecionar a integração que você já configurou. Então, por exemplo, aqui a gente usou da Hotmart. Você vai selecionar qual é o tipo de webhook que você configurou. Então, nesse caso aqui, a gente configurou o de abandono de carrinho. E você vai selecionar o evento que você quer que receba essas informações e faça a comunicação. Assim, você consegue literalmente segmentar de forma correta e inteligente como você vai fazer essa comunicação e falar com a pessoa certa na hora certa. Integração montada, é só você clicar na opção de adicionar e salvar essa integração. Então, de novo, integração é para aqueles leads que estão chegando dentro da LeadLead através de uma outra ferramenta, de um outro evento. Então, ele está mandando para a gente as informações aqui, combinado? Já no Flow com tags, o que você vai fazer é selecionar as tags que você quer que recebam aquela comunicação. Isso aqui é muito importante para você, por exemplo, reaquecer aquela base que faz tempo que não tem interação com você, ou então reaquecer aqueles leads que estão há muito tempo dentro da tua base que não tem nenhuma interação. Então, aqui a ideia é você literalmente reaquecer com uma régua de comunicação inteligente, tá? Aqui nas tags você pode selecionar quantas tags você quiser, depois disso é só salvar. Bloco inicial, check. O próximo passo é você entender como funciona o atraso inteligente. É através dele que você cria as cadências, ou seja, o tempo que o seu lead ou o seu cliente vai receber aquela comunicação. Bom, em como essa estrutura de cadência funciona, como o atraso inteligente funciona, a gente tem 2 opções. A gente tem a própria estrutura de atraso, ou seja, eu quero que aquela mensagem ela só chegue depois de 1 dia, 2 dias, 1 hora, 2 horas, alguns minutos. Então aqui eu consigo dizer qual é o tempo em números de 1 a 30 e eu posso dizer segundos, minutos, horas ou dias, tá? E aí assim eu consigo configurar a cadência. Ou então a outra opção é uma data e hora específica. Isso aqui é muito legal para você criar regras de comunicação dos lançamentos com as estruturas das CPLs. Então, se você tem uma CPL no dia 4 às 7 horas ou no dia 5 às 20 horas, aqui você coloca exatamente a data
e a hora que você quer fazer essa comunicação, e você pode criar várias cadências de acordo com o dia. E isso te ajuda a identificar melhor e a conseguir criar comunicações específicas para conseguir falar com seu lead. Atraso inteligente, check. Agora eu vou te mostrar todas as ações que você pode fazer, ou seja, as comunicações e ações que você pode fazer dentro do fluxo de comunicação do Flow da Ligue Lead. Aqui, em ações, o que você pode fazer, quais são as opções que você tem disponível, tá? Você pode enviar um SMS, enviar um flash, enviar uma ligação, um WhatsApp, e aqui o WhatsApp é o WhatsApp não oficial, a gente tem um vídeo aqui explicando de como ele funciona, tá? E-mail, enviar esse número para blocklist, ou seja, ele não receber mais nenhuma comunicação, adicionar ou remover uma tag. Então, é muito importante que aqui você crie todas as comunicações necessárias para você fazer sua régua de comunicação automática e integrada, tá? Sempre com as cadências e as comunicações e a multicanalidade correta, para que o seu lead receba a informação certa, a mensagem certa, na hora certa, do jeito certo, e ele não fique confuso com muitas comunicações. Então, aqui, nesse caso, a gente usou duas opções de ação: SMS Flash e o SMS normal. Por quê? Porque aqui a gente quer que o lead ele pague logo, é uma régua de recuperação de venda. Então eu preciso que ela seja rápida, que ela seja naquele momento, numa cadência muito agilizada, no máximo 1 minuto. Então aqui eu preciso mandar um máximo de comunicações possível para ele lembrar que ele precisa pagar, que ele não pode perder aquela oferta. A outra opção que a gente tem é de ligação. Aqui é muito importante você prestar atenção que nas ligações você precisa fazer algumas configurações, como quantidade de tentativas e intervalo entre essas tentativas. Por quê? A quantidade de tentativas, que vai de 1 a 5, é importante para que você configure quantas vezes você vai tentar falar com aquele lead se ele não te atender. E isso te ajuda a fazer várias tentativas de uma forma que não estresse o teu lead, tá? O intervalo entre essas tentativas precisa ser um intervalo que realmente faça sentido. Não pode nem ser muito curto e nem muito longo, porque senão o lead ele vai ficar muito tempo parado no teu funil e não é isso que a gente quer que aconteça. Então a gente sempre indica um tempo máximo de 15 minutos ali para você conseguir fazer as tentativas. A outra opção que você tem aqui é a opção de e-mail. Lembrando que você já precisa ter configurado esses templates antes, e a gente tem um vídeo aqui explicando como você pode fazer isso, tá? Bloco de ações, check. Então aqui você já sabe tudo que você pode fazer usando o bloco de ações, todas as opções que você tem disponível. Um outro bloco que é muito importante você entender como utilizar é o bloco de condição. Esse bloco ele te ajuda a criar ramificações na sua comunicação, ou seja, você consegue fazer várias coisas para que essa comunicação ela vá se ramificando e você vai literalmente segmentando a sua base de acordo com o comportamento dela com aquela comunicação. Então, quais são as opções que você tem disponível hoje no bloco de condição? Horários de atendimento. Então, você pode selecionar a hora que você efetivamente quer fazer aquela comunicação. Ou seja, se for depois das 20 horas, eu quero que ele receba uma comunicação. Se for antes, eu quero que ele receba outra. A opção que a gente tem também é dia da semana atual. Por exemplo, se for num domingo, eu quero que ele receba uma comunicação, mas se não for domingo, eu quero que ele receba outra comunicação. Então, essas opções são para você conseguir fazer ramificações de comportamento do seu público, que assim você consegue literalmente não atrapalhar e não trazer nenhum tipo de estresse para o teu público usando essas configurações. A outra opção que a gente tem é a opção de atendeu, ou seja, que é para ligação. Você precisa ter uma ligação antes no bloco de ação para que essa condição ela funcione. E aqui você vai conseguir dizer, quem atendeu recebe uma comunicação, quem não atendeu vai esperar mais 2 dias, ou então vai receber uma comunicação diferente em outro canal para você tentar alcançar aquela pessoa de outra forma, tá? E a outra condição que a gente tem disponível é a condição de digitou. Lembra que você criou uma ligação com interação lá no envio, lá nos disparos em massa? Aqui é a mesma coisa. A sua ligação ela precisa ter um CTA para um dígito, para daí você começar a receber essas informações e conseguir fazer essa ramificação. Então é muito importante que você crie essas condições, essas estruturas, esses áudios, para que você consiga fazer esses caminhos e criar essas ramificações. Então, bloco de condição, check. O próximo bloco que eu vou explicar para você é o bloco de conexão entre fluxos. Como ele funciona? Aqui, a gente literalmente vai fazer com que o que acontece no bloco seja guiado para um outro fluxo
outro flow que foi criado e a pessoa continue recebendo outras comunicações, tá? Então essa conexão entre fluxos é para que você consiga fazer que um lead saia desse flow e vá para outro flow de acordo com alguma condição ou alguma ação que aconteceu dentro desse fluxo que você criou. Então assim, você não precisa criar fluxos infinitos com várias regras. Você pode conectar eles e criar fluxos independentes e ficar muito mais fácil de você editar. Então, conexão entre fluxos, check. O próximo bloco vai te ajudar a mandar as informações do que acontecem na Lead para outras ferramentas. É o nosso bloco de webhooks. Aqui você consegue mandar as informações do que acontece dentro da Lead para qualquer outra ferramenta. Aqui, o mais importante é você conseguir fazer as configurações certas. Então, fica de olho na FAQ da ferramenta que você quer integrar e na nossa FAQ aqui da Lead. Assim, você vai conseguir fazer a configuração certa. Porque, querendo ou não, precisa de um pouquinho de conhecimento técnico, tá? Como que ela funciona? Primeiro, você vem aqui na opção de adicionar bloco de webhooks e você vai configurar esse webhook. A requisição que a gente manda é do tipo post e você precisa colocar aqui o link da URL que você vai enviar essa informação, ou seja, a URL que a sua ferramenta disponibilizou para você colar aqui na Lead. O próximo passo é você criar o body, ou seja, você criar qual é a requisição, qual é a estrutura da requisição que você vai mandar daqui da Lead lá para a ferramenta que você quer integrar. Então é muito importante você entender se essas informações estão certas, para que a requisição chegue de forma correta, tá? Fez o body, você vai salvar e você vai testar essa requisição, ou seja, para saber se a informação está chegando lá da forma certa. Assim você garante que a sua integração está bonitinha e que o que aconteceu aqui na Lead vai efetivamente chegar lá na ferramenta que você está querendo integrar. Então fez o request, assim você vai conseguir ver se está tudo bem. Lembrando que 200 é quando deu tudo certo e 400 é quando deu tudo errado, tá? Salvou essa configuração, agora você tem o bloco de webhooks, check, você já sabe como utilizar ele. E agora eu vou te explicar o último bloco que é muito importante para você conseguir configurar o seu flow da forma correta. É o bloco de final de fluxo. Esse bloco você precisa colocar em todos, eu repito, todos os finais de fluxos que você não colocou nenhuma outra ação ou nenhuma condição, do jeitinho que eu estou mostrando aqui para você na tela. Por quê? Porque assim, o fluxo, o flow, toda a estrutura da Lead vai saber que não tem mais nada para acontecer depois disso. Então é importante que você sempre conecte esse bloco quando não tiver nenhuma outra ação depois dela, tá? E é com isso que você vai conseguir finalmente salvar o seu flow. É importante que para você conseguir efetivamente dar play, ou seja, o seu flow começar efetivamente a rodar, você vai salvar esse flow. Ao salvar o seu flow, imediatamente ele já começa a rodar. Então assim, você já consegue ver que esse flow ele tá ativo e você só consegue editar tudo o que acontece aqui se você efetivamente pausar esse flow, tá? Então qualquer tipo de edição que você for fazer dentro do flow da Lead, você precisa pausar, editar, salvar as alterações e dar play novamente. Isso garante que as informações elas estão configuradas de forma certa e que nenhuma informação vai ser perdida. Agora você já sabe tudo que você consegue usar dentro do Flow. Todas as informações e tudo que você consegue fazer para criar sua régua de comunicação automática. Lembrando que se você está precisando de alguma ajuda para montar algum Flow ou quer fazer algum outro tipo de configuração que você não está conseguindo, o nosso suporte está disponível das 8 às 22 todos os dias para te ajudar com isso, para te ajudar a criar essa régua de comunicação automática e fazer com que os seus leads eles não fiquem parados, eles não esqueçam de você e não esqueçam das suas ofertas. Assim você vende mais e a gente te ajuda a se comunicar melhor. Bom, e não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. É muito importante para a gente conseguir entender se a gente está conseguindo te ajudar com esses vídeos, tá? E se você tem algum tipo de assunto que faz sentido trazer para cá, comenta aqui. Assim a gente vai ver e vai fazer uma curadoria para fazer esses vídeos para vocês. Tchau e até a próxima!